Bom, vamos lá. Aula de hoje, nós começaremos o segundo capítulo da nossa apostila, né? Que tem um nome um pouquinho mais extenso, então eu coloquei só a pergunta que eu considero a mais importante aqui, né? Então, o capítulo segundo, que tem como seu título, né? Por que avaliar, o que avaliar, que etapas considerar, como avaliar e a quem informar. Ah, aqui, a primeiras coisas que a gente precisa considerar a respeito desse capítulo, né? Então, a importância da avaliação e a forma como ela é utilizada pelos professores tem sido alvo de estudos de muitos autores dentro da pedagogia, inclusive alguns que já foram trazidos aqui para discussão nas nossas aulas, né? Então, dentre outros trabalhos que têm muita relevância, as reflexões do autor Zabala vão ser muito presentes aqui na aula de hoje, porque elas apontam não só os equívocos que são mais comuns no processo de avaliação, mas também indicam alguns caminhos que são possíveis para tornar a avaliação um instrumento útil para o professor, né, que vai poder utilizar os seus resultados para aprimorar as suas técnicas de ensino. E é útil também para o aluno, para que ele, por meio da avaliação, consiga encontrar o seu próprio jeito de aprender e para que ele consiga desenvolver as suas potencialidades. Ah, então, o Zabala, ele discute o fato de que a avaliação ela é vista pelos professores, pelos gestores, pelos pais e até pelos próprios alunos como um instrumento para avaliar o grau de alcance de cada estudante em relação aos objetos determinados nos níveis escolares que são diversos e dessa forma, né, ela acaba sancionando e qualificando o aluno, né? Que nessa visão ele é considerado como o único sujeito participante da avaliação, ah, cujos objetivos são as aprendizagens realizadas segundo alguns objetivos mínimos para todo mundo. Então, sobre essa visão tradicional da avaliação, o Zabala ele lembra que há muito tempo se vem discutindo outras formas mais coerentes de enxergar e utilizar a avaliação que não se limitam a valorar, né, a dar valor, né, quantificar os resultados que são obtidos pelos alunos. E o Zabala ele cita como exemplo concreto as declarações de princípios das reformas educacionais que são empreendidas em vários países e algumas ideias progressistas que são defendidas por educadores, cujo o alcance do processo avaliativo ele vai muito além da valoração, né, da quantificação do resultado que é obtido pelos alunos. Então, o propósito da avaliação ele não é, enfim, detectar o sucesso ou o fracasso dos alunos, né, para classificá-los, mas exatamente, ah, desculpa, deixa eu ver, tem três pessoas aqui, isso aqui tá errado, gente. Isso aqui tá errado demais. Pessoal, a partir da próxima aula, eu vou passar a não mais admitir as pessoas que entram sem o login da faculdade, certo? Só para deixar vocês cientes disso aí, porque atrapalha todo o andamento da minha aula eu ter que parar para estar admitindo o aluno na aula, certo? Usem o login da faculdade, acho que eu já devo ter conversado com vocês sobre isso. Eu posso deixar um tutorial ensinando como instalar o aplicativo, como pega a senha, para não ter que estar parando a aula para admitir aluno aqui, que eu nem sei se é aluno. Eu não tenho nem como saber que se é aluno se não é, né? Então, peço de vocês aí essa gentileza, tá? É, Então, como ele fala aqui, como o Zabala fala, né, o propósito da avaliação ele não é detectar o sucesso ou o fracasso dos alunos de uma maneira a classificar, né, classificar o aluno, mas diagnosticar as dificuldades que esse aluno tem para que
então ele consiga selecionar, né, metodologias, e técnicas que sejam mais apropriadas para esse ensino, né. E também planejar algumas atividades que ajudem esse aluno a se elevar a alguns estágios superiores de aprendizagem, ou ainda mesmo ajudar na recuperação dessas aprendizagens necessárias para o seu desenvolvimento. Então, esse processo ele não inclui só o progresso pessoal, mas também o progresso coletivo, né, o progresso de aprendizagem, né. Então, o Zabala explica que existem diferentes definições de avaliação e algumas delas são muito ambíguas, e porque nelas os sujeitos e os objetos de estudo eles se confundem, já que, em alguns casos, o sujeito da avaliação é o aluno, em outros casos é o grupo ou a classe, e em alguns casos pode ser um professor ou uma professora ou toda a equipe docente. Então, quanto ao objeto da avaliação, às vezes é o próprio processo de aprendizagem seguido pelo aluno ou os resultados obtidos, enquanto que outras vezes ele acaba se deslocando para a própria intervenção do professor, né? Então, a intenção do autor é justamente demonstrar que essa intervenção educativa do professor na aula, ela se articula em torno de alguns processos de ensino e de aprendizagem que podem ser analisados por meio de diferentes pontos de vista. E um desses pontos é o percurso seguido pelo aluno. E nesse ponto de vista, é possível distinguir entre a maneira como o estudante está aprendendo e o que o professor faz para que esse aluno aprenda. Então, o Zabala ele lembra que, apesar dessa ligação muito estreita entre o ensino e a aprendizagem, é possível distinguir com muita clareza esses dois processos avaliáveis, né? Então, dentro dessa questão toda, eu tenho como o professor ensina, eu tenho como o aluno aprende, e entre essas duas questões eu tenho a avaliação, que não vai servir somente para que o aluno seja avaliado, né? E como a gente já percebeu isso aqui. Vamos avançar um pouquinho aqui. A gente tem muita coisa para falar hoje, então eu espero que a gente consiga eh, trazer aqui tudo para essa aula de hoje ainda, tá? Teve uma questão que eu não coloquei aqui no slide de vocês, mas é importante mencionar, é que assim, o Zabala ele dá um alerta de que o conhecimento inicial que o professor consegue ter do aluno não é algo estático, não é algo imutável, mas é uma hipótese de trabalho, né? Isso porque eh, existe toda essa complexidade do universo educacional, já que os alunos são diferentes em cada período, assim como as experiências educacionais, elas são díspares, elas são diferentes, elas não se repetem. Então, dessa forma, esse autor ele ressalta que um bom plano de intervenção ele deve adaptar essas variáveis educativas, né, as tarefas, os conteúdos, os tempos, as formas de agrupamento, às necessidades e às possibilidades dos alunos. Uma boa forma de ensinar é introduzir as novas atividades a partir das respostas positivas dos estudantes ao que está sendo proposto a eles no plano de ensino, para que os novos desafios sejam adequados ao seu ritmo. E isso de maneira que a necessidade de uma intervenção individual, né, com cada aluno seja um pouco mais contingente, né? Ou seja, quando há um desafio que seja adequado para aquele aluno, para as possibilidades dele, ele não vai necessitar de um atendimento individual constante, mas ele vai ter condições de seguir com intervenções mais ocasionais, vez ou outra. O aluno não vai ser tão dependente do professor. Então, por isso é fundamental que o professor conheça cada aluno, né, e como cada aluno aprende ao longo desse processo de ensino-aprendizagem, para que ele possa adaptar o ensino a essas novas necessidades que se colocam, ou seja, para que ele consiga promover aquilo que nós chamamos de avaliação
reguladora, certo? Que essa é uma própria proposição de Zabala, né? E outros autores também que mencionam isso. Mas o foco dos nossos estudos hoje sempre vai ser com base nas teorias trazidas nos estudos de Zabala. Então, a avaliação reguladora é exatamente para isso, como a própria apostila menciona, né? Para que o professor conheça como cada aluno aprende e para que ele possa adaptar o ensino às novas necessidades, né, a que esses alunos são submetidos. Então, é isso que se quer dizer quando eu falo de avaliação reguladora, certo? Outro ponto é a questão da avaliação final. Então, chega um momento no processo de ensino-aprendizagem em que eu preciso apurar os resultados que foram obtidos pelos estudantes, tomando como base, né, em relação ao conjunto de atividades que foram realizadas, justamente para avaliar se eles alcançaram os objetivos que foram previstos aí dentro de um determinado grau. Então, segundo Zabala, esse é um momento muito importante da avaliação, porque ele permite conhecer a situação de cada aluno para poder tomar essas medidas educativas que são necessárias para a superação das lacunas que são detectadas na aprendizagem. Então, o Zabala ele define esse momento como a avaliação final, dois sentidos. Um deles é o de informar quais competências foram adquiridas pelos estudantes em relação aos objetivos que foram previstos, e o outro sentido é aquele que permite ao professor analisar o percurso que cada aluno seguiu e, com isso, conhecer as suas características específicas para prosseguir com o próprio ensino. Então, a gente vê com isso que uma abordagem formativa ela não dispensa a análise dos resultados, ou seja, não quer dizer que eu olhar resultados hoje por meio da avaliação seja algo totalmente desprezível, né? Então, essa análise ela vai fornecer informações que são preciosas sobre o processo de aquisição de conhecimento dos alunos e sobre essa distância que existe entre eles, né, e as expectativas de aprendizagem para a etapa, né, em que eles estão, de modo que eu consiga reorientar esse aluno. Então, para Zabala, essa avaliação somativa ou integradora, né, é utilizada para o conhecimento e para a avaliação de todo o percurso do aluno. Então, o que ele explica é o seguinte: essa avaliação somativa ou integradora é entendida como um informe global do processo, que a partir do conhecimento inicial, que é a avaliação inicial feita no começo do ano, manifesta a trajetória seguida pelo aluno, as medidas específicas que foram tomadas, o resultado final de todo esse processo e, especialmente, a partir deste conhecimento, as previsões sobre o que é necessário continuar fazendo ou o que é necessário fazer de novo. Então, a intenção de Zabala, quando ele sistematiza os objetos e os sujeitos da avaliação num quadro de entrada dupla, é demonstrar as diferentes fases desse processo, levando em conta os sujeitos, né, como a gente viu no começo, o aluno, o grupo de alunos, o professor ou o grupo de professores, e os objetos. Então, o processo de aprendizagem individual, aprendizagem do grupo, o ensino individual, o ensino do grupo. Porém, ele destaca que sujeitos e objetos da avaliação, eles se misturam na prática docente se a intencionalidade, se a intenção do que se pretende avaliar não estiver colocado de forma clara. Então, para o Zabala, os sentidos da avaliação são quatro, né? Então, é conhecer como o aluno aprende, para que eu possa aperfeiçoar as estratégias de ensino. Utilizar os recursos da avaliação para que todos os alunos consigam ter um maior grau de competência.
conhecer e poder avaliar a intervenção pedagógica dos professores e observar os processos individuais e os grupais de aprendizagem para melhorar a atuação na sala de aula. Só ver aqui. E a gente pula para falar de outra questão aqui, né, que também desabala, que ele lembra que o referencial básico do processo de ensino e de avaliação são as competências e as habilidades definidas nos objetivos educativos, né? Então, ele ressalta que os alunos eles vão ser avaliados pelos conteúdos de aprendizagem. Então, ele apresenta uma tipologia de conteúdos que pode ser muito útil para orientar as atividades de ensino, aprendizagem e avaliação. Só um momento. Então, nós temos aqui, primeiro, nós temos os conteúdos factuais. Esses conteúdos factuais, eles dizem respeito... isso vocês já viram, eu tenho certeza que vocês já viram esse conteúdo em algum momento, certo? Eu só não lembro exatamente em qual disciplina, porque eu já lecionei isso numa outra disciplina, em outro semestre do curso. Então, vocês já viram isso aqui, então vocês vão perceber que essa parte aqui ela não é tão estranha para vocês, tá? Então, primeiro, nós temos aqui os conteúdos factuais. Esses conteúdos factuais, eles dizem respeito ao conhecimento de fatos, de situações, de dados, nomes. Então, ele tem um caráter mais descritivo e concreto. Então, por exemplo, datas e nomes dentro da história, né? Nomes de autores, códigos de áreas, né? De língua, matemática, o vocabulário de uma língua estrangeira, né? Então, por exemplo, um exemplo de conteúdos factuais, né? Dia 15 de novembro de 1889 foi o dia que, né, Dom Pedro chegou lá nas margens do rio e gritou independência ou morte, ou seja, foi o dia da independência, né, como é chamado. Ou melhor, proclamação da República, estou te confundindo aqui os feriados, perdão. Foi o dia da proclamação da República, né, que o Brasil se tornou ali, se separou. Então, são conteúdos que se ligam a fatos, né, de alguma forma, assim. Até o próprio nome é bastante sugestivo com relação a isso, né? Mas não somente isso. Nós temos também os conteúdos conceituais, e esses conteúdos conceituais, eles se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. Eles são princípios de natureza abstrata que se referem às mudanças operadas em um fato, no objeto ou situações em relação a outros fatos, objetos ou situações. Então, os conteúdos conceituais, eles descrevem relações de causa e efeito ou de correlação. E eles exigem uma compreensão. Então, eles são muito ligados a certos conceitos, então, como o próprio nome sugere. Então, por exemplo, o conceito de mamífero, o conceito de conhecimento, o conceito de planejamento, ou seja, são muito ligados a conceitos, né? Temos também os conteúdos procedimentais. Esses conteúdos procedimentais, eles englobam as regras, as técnicas, os métodos, a destreza, as habilidades, as estratégias, ou seja, é um conjunto de ações ordenadas que são orientadas por um objetivo. Então, por exemplo, a leitura, a pesquisa, o desenho, a observação, o cálculo. Então, eles não são necessariamente conhecimentos, né, que, assim, a matéria, por bem dizer, mas é a forma. Então, eles são ligados a procedimentos, né, a como você faz, o ato em si de você fazer aquela coisa, não a resposta que ela te dá.
pode não ter ficado muito claro, mas se porventura alguém não tiver entendido a diferença disso, use esse botãozinho de levantar a mão aqui ou escreve aqui no chat pedindo para eu explicar de novo e a gente vai conversando, tá? E esses conteúdos, por fim, os atitudinais. Então, os atitudinais, eles englobam os valores, as atitudes, as normas que são partilhadas por um grupo, e isso considerando o seu papel na sociedade, né? E aí são mais ligados realmente, como a própria palavra sugere, né? Solidariedade, respeito, justiça, são coisas realmente. Quando a gente olha para os conteúdos atitudinais, a gente vai olhar sempre para valores. Acho que os valores eles sempre vão representar os conteúdos atitudinais com uma força maior, né? Então, a escola ela sempre privilegiou os conteúdos conceituais e os factuais, que são aqueles de conhecimento enciclopédico, né? Eles têm e têm como instrumentos de avaliação mais usuais, né, mais comuns, as provas que são escritas à mão. Então, esses instrumentos, eles podem ser adequados aos conteúdos factuais, mas eles já não vão ter tanta eficácia quando se trata de conteúdos conceituais ou procedimentais, e menos ainda quando se fala dos conteúdos atitudinais, né? Imaginou uma prova que tem lá uma questão pedindo para você explicar sei lá, o que são valores, para você começar a dizer o seu conceito de solidariedade, o seu conceito de justiça, né, o seu conceito de ética. Falar de ética e moral são coisas, é uma coisa muito delicada, né? Ética e moral têm conceitos muito delicados e muito próximos. Então imagina só você numa prova, numa sala de aula, querendo, tendo, e apesar de que tem disciplina aqui que você é obrigado a entender um pouco disso, né? Mas você vai lá explicar qual é o conceito de moral, qual é o conceito de ética. Então, um instrumento avaliativo para isso, para falar de conteúdos atitudinais, ele é assim, ele quase não é efetivo. Ele só não é totalmente não efetivo por muito pouco, certo? Em algumas situações ainda é possível fazer esse aproveitamento, desculpa, aproveitação, sei de onde tirei isso, esse aproveitamento. Então, primeiro, né, avaliação de conteúdos conceituais. Então, avaliar conceitos é uma tarefa que implica muito mais a elaboração didática por parte do professor. O Zabala, ele lembra que é muito comum nós encontrarmos nas escolas os mesmos modelos de provas que são utilizadas nos conteúdos factuais para os conteúdos conceituais. Então, isso conduz o aluno a entregar respostas mais mecânicas, né, mais estereotipadas, ele repete, né? Então, é possível que ele memorize uma definição e ele repita essa definição numa prova objetiva, sem que ele de fato compreenda o que ele está dizendo e muito menos que ele consiga aplicar esse conceito em uma situação real. E um bom exemplo que é colocado aqui são os problemas matemáticos, que se eles não forem bem elaborados, eles vão levar o aluno a utilizar recursos estratégicos para resolvê-los, né, resolver esses problemas matemáticos, como identificar as variáveis que existem, buscar a forma que vai trazer a relação entre elas, sem que ele precise se esforçar para compreender esses problemas. Então, na verdade, o que o aluno faz nesse caso é a avaliação de uma situação de aprendizagem que não se sustenta na vida prática e que os problemas não são reais, como, por exemplo, ao se encontrar diante de um circuito elétrico em que intervêm muitas variáveis, que caberá ao aluno compreender primeiro em que consiste o problema, que variáveis ele tem que levar em conta e que variáveis ele precisa ignorar. E, infelizmente, nesses casos, a falta de domínio de conceito pode trazer alguns problemas. Então, de fato, não é fácil avaliar a aprendizagem de conceitos pelo simples fato de que o grau de compreensão de um conceito pode ser limitado em muitos casos, porque o conhecimento que se tem desse conceito ele pode ser mais profundo ou ele pode ser mais superficial.
Então, isso torna muito mais difícil de dizer se a aprendizagem foi concluída nesse caso. Então, por isso que é necessário que o professor determine o grau de conceitualização daquilo que ele espera do aluno. E isso traz a necessidade de elaborar atividades que possibilitem aos alunos demonstrar o que eles entenderam e utilizar esses conceitos que eles aprenderam de forma adequada, né? Então, é importante enfatizar que a definição literal de um conceito não garante o domínio. Você pode saber o que é aquilo, você pode entender o conceito literalmente, mas você pode não dominar aquilo, né? E isso pode ser para qualquer coisa, né? Para qualquer pessoa. Isso pode ser, inclusive, até para mim, vocês, enquanto atuantes, né, futuramente, na área de vocês, dentro da pedagogia, pode acontecer isso. Você entender literalmente o conceito, você sabe o conceito por completo, mas você não domina o conceito. Então, num trabalho curto, nós todos somos capazes de utilizar alguns termos de grande complexidade conceitual corretamente. Mas se nós tivéssemos que definir esses termos, certamente a gente ia se encontrar diante de uma situação bastante complicada, porque nós somos capazes de utilizar os conceitos redondo e circular com todo rigor, e escolhemos um ou outro termo segundo o significado dentro do contexto de uma frase. Então, a gente pode dizer que domina ambos os conceitos, mas que complicado que seria a gente definir esses conceitos sem fazer nenhum gesto com as mãos que ajudasse na explicação, né? Se você tivesse que definir o conceito do que é redondo e do que é circular sem gesticular com as mãos para fazer isso. Então, na vida cotidiana, inclusive nos discursos mais rigorosos, os conceitos que são utilizados não são definidos constantemente. Então, geralmente, em vez de fazer uma definição, nós procuramos dar exemplos que ajudem a compreender o que a gente quer dizer. Então, a tendência de utilizar a definição dos conceitos é o resultado de uma compreensão muito simplista da aprendizagem, que, de certo modo, assume que não existe nenhuma diferença entre a expressão verbal e a compreensão. Então, essas considerações do Zabala sobre a complexidade de se avaliar os conteúdos conceituais, elas são acompanhadas de algumas sugestões de tipo de atividade que podem ser mais adequadas, né, para se conhecer o grau de compreensão desses conteúdos. Então, por exemplo, propor a resolução de problemas de temas anteriores ou outros que ainda não tenham sido trabalhados e acrescentar mais informação do que o necessário para resolver o problema, de forma que esse problema se assemelhe a uma situação real, em que o aluno vai ter que se esforçar para solucionar. Isso porque na situação real, os problemas nunca aparecem identificados, como, por exemplo, no enunciado de um livro didático, né? Então, outro ponto é a questão de observar o uso dos conceitos em trabalhos de equipe, debates, exposições e, preponderantemente, alguns diálogos para avaliar o verdadeiro domínio do termo e buscar o meio mais adequado para oferecer a ajuda que cada aluno precisa, né? Outro ponto é pedir ao aluno que ele explique o que ele entendeu do tema ou do conceito com suas próprias palavras e com seus exemplos pessoais. E depois que ele faça a mesma coisa, que ele explique o que ele entendeu usando os termos científicos, né? Outra questão também propor alguns exercícios que consistam na resolução de conflitos ou de problemas usando esses conceitos que são trazidos dentro dos conteúdos, certo? Outra questão, avaliação de conteúdos procedimentais, né? Então, para o Zabala, só é possível avaliar a aprendizagem dos conteúdos procedimentais por meio da aplicação desses conteúdos em atividades práticas. E nessas atividades essas em que o aluno possa demonstrar o que ele sabe fazer
Isso preferencialmente em atividades abertas, né, que permitam um acompanhamento mais atento, mais sistemático do professor. Então, algumas competências dos alunos só podem ser avaliadas durante a ação, né, como verificar em geografia se o aluno sabe se orientar no espaço, ou verificar na língua portuguesa se o aluno tem competência linguística, que pode ser avaliado em situações práticas, como um seminário, um debate, a encenação de uma peça teatral ou uma produção escrita, né, respeitando esses vários gêneros textuais, ou quando ele demonstra conhecer as etapas, né, na realização de um trabalho de pesquisa. Então, os procedimentos eles vão trazer consigo, eles vão ser como complemento àquilo que os alunos trazem consigo por meio dos conteúdos factuais e conceituais. E os conteúdos atitudinais, né? Então, para se avaliar os conteúdos atitudinais, existe uma complexidade maior do que em relação aos conteúdos conceituais e aos conteúdos procedimentais. Isso porque, historicamente falando, a escola ela tem a tendência de menosprezar esses conteúdos, já que a avaliação escolar tradicional ela sempre teve uma função de, como a gente falou no começo da aula, sancionar o aluno por meios quantitativos e fazendo a gente se convencer a acreditar na veracidade das suas afirmações, porque é algo que é matematicamente comprovado, né? A famosa nota. Então, o Zabala ressalta que as dificuldades que os professores têm em realizar a avaliação dos conteúdos atitudinais derivam, nessas dificuldades derivam da falta de instrumentos científicos objetivos. Então, ele cita, por exemplo, a questão da subjetividade para exemplificar que ela afeta também a avaliação dos demais conteúdos. E isso faz com que dois professores possam atribuir valores diferentes em relação às competências do mesmo aluno. E um bom exemplo disso é quando são avaliadas as produções textuais dos alunos. Então, essas considerações levam a gente a uma questão muito importante. É realmente possível e é realmente necessário que uma instituição de ensino ela avalie esses conteúdos atitudinais, né? Então, claro que observando que os princípios e os fins da educação nacional que estão ali na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pregam que a educação deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e que tem a finalidade ali do pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania, a sua qualificação para o trabalho, né? Então, cabe à instituição escolar zelar pelo desenvolvimento da autonomia, da ética, da cidadania. Então, fica claro que os conteúdos atitudinais eles devem ser avaliados de forma que o educador ele possa descobrir se ele está realmente cumprindo a sua missão de ensinar a aprender, a conviver e a ser. Ou seja, se ele está cumprindo a sua missão com relação a conceitos, procedimentos e atitudes, né? Então, é, é, a educação escolar é que tem a competência de avaliar os conteúdos atitudinais. Então, é preciso fazer isso considerando a complexidade da aquisição desse conhecimento e da sua avaliação por meio de práticas de observação em determinadas situações, né? Então, o autor, com essas considerações, ele também lembra o papel que é muito importante que tem esses conteúdos atitudinais na formação da pessoa em suas várias dimensões e da sociedade que se deseja para o país. Então, ter a oportunidade desses momentos para que o menino e a menina possam se posicionar e confrontar os seus pontos de vista com os dos outros nas diversas áreas do conhecimento, certamente vai contribuir para a formação da sua identidade. Então, para se avaliar os avanços nas aprendizagens desses conteúdos atitudinais, o Zabala ele propõe a observação
sistemática do estudante quanto às suas opiniões, à sua atuação nos grupos de trabalho, na distribuição das tarefas e das responsabilidades, nos debates, nas visitas, nas excursões, nos momentos de lazer, né, nas atividades esportivas, enfim, dentre outras tantas outras oportunidades em que se possa observar como o aluno se comporta em relação a si mesmo e em relação aos demais. E, por fim, a quem informar, né? Então, o tema de revelação dos resultados desse processo de ensino-aprendizagem recebeu uma atenção muito especial por parte do Zabala, que ele discute a faceta informativa da avaliação por meio de alguns questionamentos. Primeiro, o que se deve informar, né? Os resultados, os processos, as necessidades e as limitações, né? A quem se deve informar? Eu tenho que informar para o grupo, para a classe, para os alunos, para a família, para o grupo de professores, para a administração da escola, para quem eu vou direcionar essa informação, né? Qual o objetivo dessa informação? Ou seja, eu estou divulgando, eu estou ventilando essa informação para quê? Para ajudar, para sancionar, para promover, para selecionar, ou seja, tem que ter um objetivo, o fato de eu ventilar, de eu trazer essa informação à tona. E a informação tem que ser igual para todos, ou seja, é necessário passar uma informação de um único modo, independente de quem vai recebê-la e do uso que vai ser feito dessa informação. Então, para Zabala, essas perguntas elas são necessárias para que a gente entenda a real importância do conhecimento desses resultados de aprendizagem. Então, na tradição escolar, né, diferentemente, essas informações elas são feitas da mesma forma, tanto para o aluno como para a classe, para os pais ou para a administração, com uma função de seleção. Então, ele traz uma visão em relação ao que interfere nesse processo informativo para trazer um pouco de resposta para essas questões. Mas, de acordo com Zabala, a resposta sobre o que se deve informar depende da concepção que nós temos da aprendizagem e da função social que nós atribuímos ao ensino. Então, são essas concepções que irão determinar o papel que esses informes devem ter segundo os destinatários, né, o destino final, né, da avaliação. Então, essa preocupação do Zabala com essas informações, com quem as recebe, tem como fundamento o sentido do trabalho educacional, né, que tem que guiar as ações de ensinar e de aprender, não sendo contrário à informação do desempenho escolar para a sociedade em geral, desde que essa não seja utilizada como um filtro que seleciona os alunos desde o início da sua escolarização, né? O autor também propõe que os informes dos resultados educacionais não sejam limitados somente aos resultados, né? Mas que eles também abordem o processo seguido pelo aluno, ou seja, eu não vou mostrar só o resultado, eu vou mostrar como que o aluno chegou até esse resultado, que é o mais importante, né? É igual aquela história da prova, né? A prova de matemática, vocês todos já devem ter passado por isso, eu também passei, né? Que o professor coloca uma questão ali para você é, responder, que é uma questão de cálculo, você tem que saber a fórmula. Então, o que o professor pede? Né? Então, eu quero a resposta, mas eu quero o cálculo. Ou seja, para o professor não importa o resultado, porque o resultado você pode colar de alguém, você pode, né, saber de cabeça, mas o que importa nesse momento é o processo, ou seja, o cálculo, se você lembra da fórmula, se você sabe aplicar a fórmula, né? Que é o que vai mostrar para o professor que você fez o processo adequado para chegar àquele resultado adequado, certo? Vamos ver o que tem mais aqui.
Então, deixa eu só olhar aqui. Algumas questões, né? Então, o Zabala ele traz outras discussões a respeito disso, mas já que o nosso tempo está se esgotando, ele também traz uma síntese dessas questões mais importantes que têm que ser consideradas pelo professor na condução de uma avaliação formativa. Então, ele traz aqui 3 pontos muito importantes. Primeiro, as situações didáticas que vão favorecer a participação dos alunos e que vão aumentar as possibilidades de observação por parte do professor. Segundo, né, ele traz aqui as definições de objetivos específicos que atuam como um referencial concreto da atividade avaliadora, né, que tornem essa atividade avaliadora menos arbitrária, um pouco mais justa, um pouco mais útil, né, para o professor e para o aluno. E terceiro, né, o auxílio aos alunos para que eles alcancem os critérios que permitam a eles a autoavaliação, ou seja, a capacidade de olharem para si mesmos e terem a capacidade de alguma maneira e em algum nível, em até algum nível, serem críticos a si mesmos e terem a capacidade de sozinhos entenderem os seus processos, onde eles podem estar errando em algum aspecto, né? E não serem tão dependentes dessas intervenções do professor na sala de aula, né? Trazer e trabalhar a questão da independência do aluno. Senhores, alguém quer fazer alguma contribuição, quer tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta? O microfone está liberado. Bem, vou considerar isso como um não. Senhores, nosso tempo já está acabando. Concluímos o capítulo 2, então só reforçando aqui, eu acho que inevitavelmente nós vamos ter um capítulo. No capítulo 3 não é tão grande e o quarto capítulo também não é. Então, relembrando, sexta-feira nós começaremos às 18h30, tá? E pararemos às 8h10. Então, nós vamos ver o terceiro e o quarto capítulos, tá? Que são... O terceiro capítulo ele não é tão extenso, mas o quarto capítulo é bem curtinho, se vocês forem olhar a apostila de vocês. Então, na sexta-feira a gente vai ter essas 2 aulas para acelerar esses 2 capítulos, certo? Então, eu já vou deixar daqui a pouquinho agendado aqui no calendário de vocês. E... Ok, professor. Oi, pois não? Ok, professor, até sexta. Certo, então vou encerrar por aqui, senhores. Muito, muito, muito obrigado pela paciência, pelo tempo de vocês. E a gente se vê na sexta-feira, certo? Boa noite e bom descanso a todos. Certo, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor.